Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Somos Cristo, o canal que visa a edificação da sua fé. Meu nome é Maico Oliveira e hoje nós estaremos novamente falando sobre a Confissão de Fé de Westminster. No vídeo anterior, nós observamos o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster e o seu primeiro artigo. Este capítulo é composto por 10 artigos e o primeiro dos seus artigos inicia-se também falando sobre as Sagradas Escrituras. No capítulo anterior, nós observamos dentro da Confissão de Fé de Westminster duas formas de revelação da parte de Deus. A primeira forma de revelação, chamada de revelação geral, meio este pelo qual Deus se revela ao homem através de tudo que ele criou. A segunda forma de revelação é a revelação específica ou especial. Forma esta que Deus se revela ao homem de maneira mais tênue e mais eficaz. E esta maneira de revelação é oriunda da palavra de Deus, ou por meio das Escrituras. Assim Deus escolheu se revelar ao homem. E vimos, melhor dizendo, que a palavra de Deus é a fala última do Senhor para a sua igreja. Ou seja, é a maneira a qual Deus escolheu encerrar o antigo modo de falar. E hoje Deus fala com o homem através única e exclusivamente da sua palavra. Neste capítulo de número 2, nós iremos observar então o que é chamado de Escritura, ou o que nós entendemos ser a Escritura Sagrada. É fato que o cristianismo possui uma gama de documentos que compõem a sua história. E dentre esses documentos, alguns têm uns por inspirados e outros por não inspirados da parte de Deus. Então nós hoje vamos ver o que é que a Confissão de Fé de Westminster, junto ou fazendo coro aos irmãos reformados, adotam como escritura sagrada. Sendo assim então, eu quero ler para você o segundo artigo da Confissão de Fé de Westminster, para nós observarmos o que ele tem a nos dizer sobre o que é as Escrituras Sagradas. O artigo diz da seguinte forma: sob o nome de Escritura ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. Eles são os seguintes: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes são a composição do Antigo Testamento. A composição do Novo Testamento são estes: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª carta a Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª carta de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, Judas e Apocalipse. Esses são os livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento, a qual a Confissão de Fé chama de Escritura Sagrada, ou de Palavra de Deus. Nós entendemos por meio desses livros todos que eles são a revelação última da Palavra de Deus ao homem. Este é o meio a qual o Senhor escolheu comunicar-se com o homem e revelar o seu plano salvífico e pactual no decorrer da história. Como dito, existe uma gama de outros documentos a qual a tradição cristã respeita. No entanto, esses livros não são de autoridade inspirada por Deus. Eles não conduzem a igreja na sua regra de fé e de prática. Livros que são excelentes, conteúdos que são fantásticos. Dentre esses conteúdos, nós temos o que a história nomeou como patrística,
que são as composições dos pais da igreja. Composições que vai até aproximadamente o VI século. Dentre os pais da igreja nós temos Irineu, nós temos Ambrósio, nós temos Agostinho de Hipona, nós temos uma gama de homens que escreveram e ajudaram a nortear o pensamento cristão por meio da forma interpretativa que eles tiveram. No entanto, esses livros não são de autoridade para a regra de fé e de prática da igreja. São documentos que a cristandade respeita, que a cristandade também se debruça para poder saber como que se desenvolveu a sua história no passado, uma vez que nós não podemos dar continuidade em nossa história sem olharmos pelo retrovisor da história antiga, inclusive para que nós não cometamos os mesmos erros que os nossos pais cometeram no passado. Sendo assim, nós olhamos de forma exclusiva para as Escrituras como a única regra de fé e de prática, porque eles são inspirados por Deus. Talvez a sua pergunta nesse vídeo possa estar sendo: mas como, irmão Maico, nós podemos afirmar tal confirmação sua? A palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, diz da seguinte forma no capítulo 2, versículo de número 20. Olha só o que diz as Escrituras. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Primeiramente, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque toda a história do cristianismo, e inclusive a revelação escrita, foi lançada pelo que é chamado de apóstolos e profetas, esses compostos do Antigo e do Novo Testamento. Uma vez lançado os fundamentos, nós podemos entender que toda a doutrina e estrutura cristã perfaz e repousa sobre a pessoa de Jesus Cristo, como o texto diz, que é a pedra angular. Outro texto bastante interessante que ainda a Confissão de Fé de Westminster relata é o texto de segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Olha o que diz as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Interessantíssimo como esse texto inicia-se. Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo usa um termo técnico, até mesmo no antigo, abordada pelo Antigo Testamento, um termo veterotestamentário, como os teólogos gostam de chamar, que é a expressão Escritura. Ele diz que toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura do Antigo Testamento é inspirada por Deus. E Pedro vai tomar a mesma expressão técnica para se referir aos escritos do Novo Testamento, os respeitando como Escritura. Mas esse é um texto que nós vamos ver um pouco mais adiante. Dentro deste texto do apóstolo Paulo, nós temos ele usando uma outra expressão, inclusive uma expressão grega, chamada inspirada por Deus. A expressão no texto original é theos pneustos, ou seja, é como se Deus tivesse assoprado por sobre o homem, por sobre os apóstolos, por sobre os profetas, dando a inspiração a eles para escrever o conteúdo. É claro que dentre esta inspiração, Deus não anulou as características destes homens, Deus respeitou, por assim dizer, as suas limitações. Deus não fez com que esses homens entrassem num transe e assim escrevessem, mas Deus, na sua soberania, coordenou absolutamente tudo o que foi colocado dentro da sua palavra por meio do seu Santo Espírito, através dos apóstolos e dos profetas. Deus soprou o conteúdo sobre o coração e mente dos apóstolos e profetas para que este conteúdo fosse o meio pelo qual ele viesse reger a sua igreja enquanto ela estivesse militante sobre a face da terra. Outro texto que também mostra as Escrituras, inclusive o Novo Testamento como palavra de Deus, se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, no versículo de número 15 a seguir. Olha só o que o texto diz para nós. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor,
como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Versículo 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Interessante que numa leitura rápida, normalmente as pessoas passam adiante e não observam o detalhe da carta do apóstolo Pedro. O apóstolo aqui, ele faz menção aos escritos de Paulo como algo difícil, muitas das vezes deturpado pelos falsos mestres. No entanto, ele também equipara os escritos de Paulo com as demais escrituras. Ou seja, o apóstolo tem em pé de igualdade o Novo Testamento, tal como ele o é, ou tal como ele estava sendo composto. Isso é bastante interessante e faz-nos repousar a nossa fé num livro tal como esse, que é a palavra de Deus revelada ao homem. Isso nos é o suficiente e nos basta para que nós possamos confiar na palavra de Deus, assim como ela é, inerrante e infalível, e que edifica a alma do homem. Você gostou desse vídeo? Então eu quero pedir para que você deixe o seu like, você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você poder receber os outros vídeos que nós estaremos fazendo sobre a Confissão de Fé de Westminster, agora em específico tratando sobre a Palavra de Deus. Até o próximo vídeo e um grande abraço a todos vocês.